Olá, seja bem-vindo ao canal Testando seu Conhecimento Bíblico. Como você já sabe, o desafio funciona assim. São 15 perguntas da Bíblia Sagrada e você terá 10 segundos para responder cada pergunta. Hoje, nosso quiz será de nível difícil, mas antes não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Assim, vocês serão avisados quando saírem novos vídeos. Estão preparados? Vamos começar! Primeira pergunta. Por quantos dias os amigos de Jó ficaram com ele sem falar nada, só observando sua dor? Número 1, 3 dias. Número 2, 4 dias. Número 3, 5 dias. Número 4, 7 dias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, 7 dias. E se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó, capítulo 2, versículo 13. Segunda pergunta. Como se chamava a ama de Rebeca? Número 1, Débora. Número 2, Raquel. Número 3, Ruth. Número 4, Ana. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Débora. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alom-Bacute. Gênesis capítulo 35, versículo 8. Terceira pergunta. Qual cidade Jesus, ao chegar à porta da mesma, havia um cortejo fúnebre de um menino, e o Senhor compadeceu-se e o ressuscitou? Número 1, Cafarnaum. Número 2, Naim. Número 3, Nazaré. Número 4, Damasco. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Naim. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. Lucas capítulo 7, versículo 11, 14 e 15. Quarta pergunta. Que rei teve sua mão mirrada por tentar fazer mal ao homem de Deus? Número 1, Acabe. Número 2, Manassés. Número 3, Jeroboão. Número 4, Josias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Jeroboão. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. 1 Reis, capítulo 13, versículo 4. Quinta pergunta. Segundo a Bíblia, quem foi considerado o homem mais manso da terra? Número 1, Jó. Número 2, Abraão. Número 3, Davi. Número 4, Moisés. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Moisés. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Números capítulo 12, versículo 3. Sexta pergunta. Quantas vezes Balaão espancou a jumenta? Número 1, 3 vezes. Número 2, 4 vezes. Número 3, 5 vezes. Número 4, 6 vezes. Tempo para pensar.
Resposta certa, número 1, 3 vezes. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Números capítulo 22, versículo 32. Sétima pergunta. Qual o nome do latoeiro que causou muitos males a Paulo? Número 1, Apolo. Número 2, Alexandre. Número 3, Trófimo. Número 4, Demas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Alexandre. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Oitava pergunta. Quantos camelos Jó possuía? Número 1, 1.000 camelos. Número 2, 2.000 camelos. Número 3, 3.000 camelos. Número 4, 3.500 camelos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, 3.000 camelos. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Jó capítulo 1, versículo 3. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Vamos continuar? Nona pergunta. Que profeta anunciou a morte do rei Ezequias? Número 1, Eliseu. Número 2, Jeremias. Número 3, Elias. Número 4, Isaías. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Isaías. Naquele dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Décima pergunta. Quem Paulo deixou doente em Mileto? Número 1, Trófimo. Número 2, Demas. Número 3, Miqueias. Número 4, Tíquico. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Trófimo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 20. 11ª pergunta. Quem orou ao Senhor e o sol parou por quase um dia? Número 1, Moisés. Número 2, Josué. Número 3, Abraão. Número 4, Marcos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Josué. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. E isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Josué, capítulo 10, versículo 12 e 13. 12ª pergunta. Na visão que Ezequiel teve, o que o Senhor mandou ele comer? Número 1, maná. Número 2, pão. Número 3, rolo de livro. Número 4, gafanhoto. Tempo para pensar.
Resposta certa, número 3, rolo de livro. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 e 2. 13ª pergunta. Quantos anos ainda viveu Jó após o seu flagelo? Número 1, 125 anos. Número 2, 130 anos. Número 3, 135 anos. Número 4, 140 anos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, 140 anos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Jó, capítulo 42, versículo 16. 14ª pergunta. Como se chamava a mulher que matou Sísera, o capitão do exército de Jabe? Número 1, Jael. Número 2, Ana. Número 3, Lea. Número 4, Ruth. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Jael. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe, retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu-o com uma coberta. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele. Ele cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Juízes, capítulo 4, versículo 18 e 21. 15ª pergunta. Por quantos meses a arca do Senhor ficou com os filisteus? Número 1, 6 meses. Número 2, 7 meses. Número 3, 8 meses. Número 4, 9 meses. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 7 meses. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Versículo para meditar. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 22, versículo 29. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!